Esse arquivo está logo no início. E por que eu vim para ele? Porque eu vou explicar coisas que eu não quero que você fique preocupado com números que não é importante dependendo da fase. Então eu vou segmentar muito bem por cada fase. É importante você entender, se ainda não vende, que suas preocupações serão umas, depois que vende, as preocupações serão outras. Aqui, tudo que eu analiso, que é primeiro resultado, essa é a métrica primária, eu deixo claro aqui porque essa é tão importante. Eu já falei várias vezes, mas eu estou mostrando um arquivo porque já está lá no módulo. Depois, a gente analisa CTR, depois CPC, CPM e cliques totais. Mas, para fazer 100K, já é bem diferente, mas muito diferente mesmo. Vou colocar aqui estrutura de anúncios para fazer 100K. A gente começa primeiro pelo CPA. Por que o CPA? Porque não adianta, se você tem um anúncio que a CTR está alta, ele não está vendendo. Então, métricas primárias. Primeira de todas, CPA. Depois do CPA, eu não sei o que é CPA. O CPA é o seu custo por aquisição, que é a metade da sua comissão. Se você ainda não sabe qual é a sua comissão exata, porque você é afiliado, para você saber exata tem que sair a venda, você coloca a média que a plataforma indica. Depois que você sabe exatamente o valor, nós vamos para criativos validados, que aqui são os que venderam, muito claro. Por quê? A gente não precisa olhar, uma vez que a gente está colocando orçamento alto, se a CTR ficou muito boa, se o CPC está muito ruim. O que a gente olha é, está com lucro, e o que já disse está com lucro ou não é o CPA. Então a gente pula muitas etapas, mas muitas mesmo. Depois, olhou, você já sabe, então agora que sabe que ele está bom ou se ele estiver ruim, você vai precisar analisar os criativos. Porque com os criativos, como é que funciona? Eu olhei agora na minha conta. Tem lá 3 criativos que estão vendendo. Um criativo, a CTR está muito alta. Outro está muito baixa. Então, aquele que está alta, se ele tiver com um bom custo por aquisição, eu estou pagando um pouco por venda, então eu aumento o orçamento desse. Eu aumento o máximo possível. E eu faço mais criativos novos com base no que está vendendo. E aí, depois disso, aí agora isso daqui você não pode pular. Corte de gastos. Os cortes de gastos que nós fazemos sempre são os mesmos, independente do produto. Se você já não está utilizando todas as funções dos anúncios, já evita de você estar com muitas opções. O primeiro, a gente segmenta o público. Depois que segmentou o público, aqui eu vou deixar claro para que as pessoas entendam. É a idade do público que você segmenta. Você pode no primeiro momento deixar totalmente aberto, mas depois você segmenta a idade para cortar gastos. Depois, gênero, que aí você vai mudar se fizer sentido para o produto. Não é todo produto que vai ficar só homens, só mulheres. Se o seu produto, não importa, qualquer pessoa pode comprar, então mesmo que esteja no início uma diferença muito grande, que costuma dar às vezes mais homens ou mais mulheres, mas se não é algo que assim é tão notório, então não faz essa segmentação, porque às vezes prejudica mais do que ajuda. Depois, posicionamentos. Nos posicionamentos, quando você deixa automático, você está anunciando no feed do Facebook, feed de vídeo, no Message, no Audience Network, no Instagram, nos Stories, tem muita coisa. Aqui, apenas os posicionamentos que converteram. Então, se tem algum posicionamento que não saiu venda, que acontece às vezes Audience Network não sair, Message não sair,
esses específicos você vai convertendo, vai tirando o que não está saindo. O que está saindo venda só no Instagram, deixa só o Instagram. Está saindo no Instagram e Facebook, deixa os dois. Aécio, depois de posicionamentos, qual é o que a gente faz? Esse é o último que eu faço para poder aumentar a margem de lucro, mas não quer dizer que só tenha isso. Para essa fase inicial, que é 100 mil, são essas coisas que a gente vai se concentrar. E justamente por eu estar fazendo um volume alto de anúncios, eu quero que vocês entendam para que não exista dúvidas do porquê eu não estou mais apegado a CTR, não estou mais apegado àquelas coisas, tá? Depois disso, eu olho para CPC, porque para mim, o que é que eu penso, tá? Para mim, se a CTR está alta e o CPC está caro, consequentemente, eu vou pagar mais no CPA. Agora, se eu encontro os criativos que o meu CPC está baixo, mesmo que aconteça da CTR também está baixa, mas se o CPC está baixo, eu vou tentar entender por que eles estão baixos para ir atrás de CPC baixo. Vou até colocar aqui, claro, que não é qualquer CPC, é CPC baixo. Vou colocar priorizar CPC baixo. E como é que você consegue? Modificando os públicos, posicionamentos, também muda o valor do CPC, idade e segmentações de interesses. Então, só para baixar o CPC, a gente tem um monte de coisa para mudar. Pode mudar o público, pode mudar posicionamento, pode mudar a idade e pode também fazer as segmentações de interesses. Conseguindo trabalhar nessas coisas aqui, a gente já vai reduzir bastante os gastos. E caso você ainda tenha dúvida, eu vou colocar aqui do 0 a 10 mil, o que era que a gente focava. Vou colocar aqui estrutura de análise para fazer 10K. Esse daqui eu acredito que vocês já entenderam, mas mesmo assim eu quero deixar claro a diferença. Análise, estrutura de análise, pronto. Métricas primárias, depois tem métricas secundárias. Depois das secundárias, a gente foi para corte de gastos. E se você for, eu quero que você faça exercício pegando o conhecimento que hoje eu vou falar muito, tá? Infelizmente, tem muita coisa que eu quero compartilhar e talvez não dê tanto tempo para perguntas. Mas se você pega depois de tudo isso que eu falei e vai nas aulas gravadas que a gente estava fazendo com o ChatGPT e busca para entender a ordem do que foi feito, você vai ver que primeiro, enquanto não saiu venda, eu estava olhando as métricas secundárias. Depois que saiu venda, eu comecei a olhar mais as primárias. E quando eu vi que tinha muitos conjuntos vendendo, eu comecei a fazer corte de gastos, entendendo o posicionamento que estava vendendo mais, idade. Então, tudo isso está presente naquele desafio passado. Métrica primária é resultado. Eu analiso CPA, que CPA para mim é muito importante dentro das métricas primárias, porque se não está dentro do lucro eu já paro. Nas secundárias, a ordem sempre é CTR, CPC, depois CPM e depois cliques totais. Cliques totais, por mais que eu já falei que eu espero uma média de 100 cliques para uma venda, tem nicho que dá muito menos e tem nicho que dá muito mais. Então, é importante você saber em cliques totais qual é a média de clique para estar saindo uma venda. Entendeu a média? Aí você vai focar em sempre, com base nessa média, sair a venda. E na parte de corte de gastos, aqui a gente repete a mesma coisa. Inclusive foi feito isso, é só você ir lá e assistir. Aí o que é que eu quero que vocês entendam? No início, não vendeu, aqui, esse que está na cor azul, é onde nós vamos focar mais. Depois vendeu, nós vamos focar mais nesse que está na cor vermelha.
Agora, está vendendo, a gente precisa aumentar o lucro, a gente vai focar mais nesse daqui, que eu vou deixar a cor dele roxo, um lilazinho. Então, a ordem é essa. Por quê? Porque a gente precisa transformar o pouco em muito. Agora, aqui a ordem é exatamente essa. Faz o anúncio, métrica primária. Não tá bom, desativa e tchau, porque a gente não vai ter tempo de olhar em vários anúncios, o porquê de cada coisa. Por exemplo, só para você ter uma noção, aqui a gente estava fazendo para você ter noção ali do público que compra, criativo validado, um público, 2 públicos, 3 públicos, trocando, colocando 2 criativos para o conjunto. E aqui no mínimo vai ser sempre 30 criativos diferentes. Por que no mínimo 30 logo de cara em um dia? Porque eu quero ter muito teste para não demorar muito. Entendeu essa diferença? Próxima coisa aqui para estar finalizando todos, vou colocar aqui estrutura de remarketing, ou melhor, vou colocar estrutura de vendas, objetivo de conversão, que tem como vender com vários objetivos, mas em todos aqui será objetivo de conversão. Se o objetivo é de conversão, primeiro anúncios de conversão para página de vendas. Depois o segundo são anúncios de remarketing segmentados por nível de interesse. E aqui a gente tem vários detalhes. Primeiro, esse daqui eu vou até separar mais ainda para ficar fácil. A Maria perguntou, precisa ter domínio para fazer remarketing? Vou separar aqui, vou colocar remarketing sem domínio. Sem domínio, você consegue fazer público de envolvimento com Instagram. Vou copiar aqui para não ficar digitando. Público de envolvimento com Facebook. Você também consegue fazer, dependendo, um público do checkout e tá excluindo, tá? Vou colocar aqui público de compradores pelo checkout da plataforma de pagamento. Se é Hotmart, você usa a Hotmart. Se é Eduz, a Eduz. Agora, o remarketing com domínio, aí é muito maior. Com domínio. E cada anúncio ele tem que estar comunicando com aquele público em específico. Se a pessoa foi para o checkout, a mensagem que você usa é diferente de quem só se envolveu com o anúncio no Instagram ou Facebook. Então, bora lá. Aqui eu vou deixar com domínio. E aqui o sem domínio marcado em negrito. Separar mais aqui, porque não vai dar mais nessa folha. Pronto. Então, aqui a gente vai incluir muitos públicos. Vai fazer o remarketing para público de views, visualização da página de vendas. Também fazemos um público de remarketing para quem acessou a página mais de 2 vezes. A pessoa está muito interessada. Fazemos também público de clientes, porque os clientes a gente exporta a lista. Depois que exportou, você vai estar excluindo isso. E agora, levando em consideração que essa estrutura aqui ela é bem mais completa, eu preciso deixar claro que nós trabalhamos com uma hierarquia de público. O que é hierarquia de público? Na hierarquia de público, se eu estou fazendo remarketing para quem visualizou a página e não foi para o checkout, então qualquer pessoa que já foi para o checkout, como eu estou fazendo um remarketing que só vai para o checkout, aí eu excluo essas pessoas.
Aí a gente vai segmentando. Então a configuração ela fica bem avançada porque a gente não quer pagar 2 vezes para a pessoa ver anúncios diferentes, até porque as abordagens elas são diferentes. Quando eu coloco esses públicos, eu também não estou colocando de forma mais complexa, porque também existe a possibilidade, quando você tem mais produtos, de fazer o seguinte: eu estou anunciando aqui para o público e estou ofertando um produto de 297. Eu ofertei, a pessoa passou pelo remarketing mais de 30 dias e elas não compraram esse produto. Aí eu venho com o segundo aqui e quem já passou mais de 30 dias e não comprou, eu ofereço um segundo mais barato agora de 97, porque se paga. Então existem muitas outras possibilidades, mas para não ficar muito complexo, a gente foca em fazer com um produto só esse nível de remarketing, e conforme você for aumentando o investimento de anúncios, você tem que ter mais remarketing. Tem remarketing, é uma questão lógica. Se você não tem uma audiência, pensa comigo, você não tem canal no YouTube, você também não tem no momento atual nenhum Instagram grande, mas você já anunciou, gastou muito para um produto. É só você pegar e fazer uma lista de todos os públicos de remarketing e para essas pessoas oferecer algo para elas muito bom para estar capturando o lead. Capturou o lead, você pode mandar para uma sequência de e-mail para já estar convertendo automaticamente. Ou então, se você não quiser mandar para uma sequência de e-mail, você pode, para aquele lead, mandar direto para o WhatsApp e ter uma equipe que vai estar convertendo direto. Mas aquelas pessoas no Facebook, por um ano, você consegue anunciar para elas quantas vezes quiser. E a gente pode aproveitar que o público está quente e anunciar o quanto mais melhor. Porém, se você tem muitas vendas, mais de 1000 vendas, é bem melhor você pegar esse público, que depois a gente consegue ir criando mais públicos, público semelhante de quem se envolveu, de quem comprou. Se você tem pelo menos 1000, com base nesses 1000 que compraram, você consegue, só para eles, estar anunciando. Você consegue, só com base neles, criar um público novo para um outro produto e fazer separado. São muitas, mas muitas possibilidades. Mas para não ficar muita informação, é melhor no início a gente pegar, que é o que a gente vai fazer, um produto, esse produto vai ser o único que vai ser ofertado e bater com ele esse resultado. Bater o resultado, foi tranquilo, aí agora você pode ir escolhendo outras formas. Você consegue entender, tá? Levando em consideração que no do Ricardo, o funil é maior. Então, por o funil ser maior, você já deve saber que a pessoa não vai comprar de imediato. Por quê? Porque como eu coloquei o objetivo de tráfego, eu não vou ser tão rígido ao ponto de a pessoa já clicou várias vezes, não comprou, desligo. Não, eu já atraí ela barato. Agora eu vou criar uma audiência, vou aumentar o vínculo. Então a gente vai ter que trabalhar muito mais na parte de remarketing, cada vez mais anúncios para que compense. Então quando você começa com o objetivo de tráfego, o simples fato de você ter começado faz com que você tenha uma estrutura bem maior de anúncios de remarketing. Ora, quando é conversão, nós temos muitos anúncios de remarketing. Só que no de entrada, a gente já tem que ter convertido muito. Exemplo prático. Hoje eu estava analisando os anúncios do Marcos e um anúncio, o CPA dele é na casa de R$31 mais ou menos, e ele estava pagando 27 por venda. E ele já está escalando. Então, levando em consideração que ele está pagando 27 e ele pode pagar até R$31, que ele ganha o dobro. Então, nesse caso, se você aumenta a quantidade de anúncios logo de cara, você já está no lucro. Mas no remarketing, você vai converter muitas dessas pessoas que às vezes não compraram. E é esse cenário que a gente precisa buscar. Um cenário que a gente está pagando bem abaixo do CPA, ou então está próximo. E se já está assim, a gente ainda vai converter também as pessoas que ficaram em cima do muro. Porque se você está no 0 a 0 já no de entrada, aí é mais difícil no de remarketing recuperar. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas não conseguem no anúncio de entrada converter bem, e aí depois elas ficam tentando recuperar o investimento no remarketing. Só que é um esforço que não compensa. É melhor você estudar, e eu quero que vocês entendam,
um único anúncio, vender logo de cara. Tem que dominar primeiro um único anúncio, vender bem. Entendeu qual é o modelo de um único anúncio que vende bem? Aí agora você vai aumentar a margem de lucro através do remarketing, upsell, downsell, order bump, vai colocar lista de e-mails, vai focar outro. Mas para essa estratégia que a gente colocar um anúncio de conversão, foca o máximo possível no criativo, no público, página de vendas e tenta entender se nesse teu nicho essa oferta de fato está boa, porque se tiver boa, ela tem que vender. Se não está boa, tenta experimentar um outro nicho, mas coloca na sua cabeça, eu não aceito viver pagando por Facebook, eu tenho que ter lucro. Então coloca na tua cabeça, o anúncio de entrada, ele tem que vender muito. Eu não posso no anúncio de entrada ficar no prejuízo. E aí foca no anúncio de entrada, porque a estrutura que eu coloquei é anúncio de entrada, conversão, um só anúncio.